E aí, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, voltei. O Gabriel também não pode fazer aula dele hoje e os meus alunos vão faltando e vocês vão ganhando vídeos. A gente vai falar sobre esse livro do Dean Koontz. Esse livro aqui, ele é o primeiro, o Filho Prodígio. Esse daqui, ó. O Filho Prodígio. Ele é o primeiro de uma série de 5 volumes onde os outros 4 foram ruins. Assim, o segundo é ruim, o terceiro é muito ruim, o quarto e o quinto são péssimos. Mas o primeiro, ele foi, na minha opinião, uma obra-prima. Pelo menos assim, a leitura que eu fiz desse livro foi uma coisa muito legal. Só para que vocês saibam quem é quem, Dean Koontz, ele é um escritor que faz muito o tipo do Stephen King, que ele escreve para entretenimento de pessoas mesmo. Não é aquela leitura rebuscada, não é aquele texto maravilhoso, não é uma obra-prima, mas é como se... Não tem quando você chega em casa e você está cansado e tudo que você quer é assistir uma novela ou um seriado que não faça você pensar e que te deixe relaxar. Não tem quando você não tem muita criatividade no que você vai comer e você vai pelo McDonald's, que é uma coisa que você sabe, aquele dia você sabe exatamente o que você quer, é mais ou menos isso. O Dean Koontz, assim como o Stephen King, embora eles tenham obras que se destacam por serem muito boas, eles basicamente escrevem livros levinhos, assim, para você ter por entretenimento mesmo. Você lê pela diversão ali de ler. E eles têm uns livros legais, entre eles o Frankenstein. E aí você fala, pô, mas quem escreveu o Frankenstein foi... O que acontece é uma história de domínio público, porque já faz tanto tempo que se passou, que você pode copiar o livro e sair vendendo cópia, você pode ser uma editora que faz o livro e sai vendendo para as outras pessoas, você não tem que pagar direitos para ninguém, e você também tem liberdade de criar em cima dessa história. Então hoje você pode escrever, por exemplo, continuações para Peter Pan. Você pode escrever continuações para Alice no País das Maravilhas. A Lana está fazendo festa. Não tenho controle sobre isso. Quer dizer, até tenho, mas não quero. E você tem uma série de coisas de histórias que você pode simplesmente se apropriar delas e escrever do seu jeito. E o Dean Koontz, ele pegou essa história do Frankenstein e escreveu uma continuação para ela. E isso é sensacional porque vai falar pra gente de suicídio, de livre-arbítrio, de propósito e uma série de coisas. Essa conversa assim, nasceu ontem num papo que eu tive com Harley, com Chris, que descambou para um negócio muito pesado, mas eu quis muito compartilhar isso com vocês porque eu acho que é uma obra bem legal, mesmo que você não venha ler esse livro, a ideia dele em si ela é bem bacana. O que aconteceu? Você tem o criador e a criação. O criador foi um cara que estudou muito medicina, fisiologia ali, e aí ele monta uma criatura com pedaços de pessoas, e aí tem aquele raio, ele estuda, descobre, premissa porca, ok, mas ele consegue gerar vida, e ele cria um monstro lá. Na continuação, isso é a história original, na continuação, né, na livre história escrita por esse Dean, ele escreve uma história onde esse médico ele sobreviveu, ele desenvolveu seus estudos, aprendeu muito, ele descobriu a imortalidade, aplicou em si e aprimorou as suas técnicas de criação. Então imagine-se no mundo em que o criador do monstro Frankenstein, ele descobre segredos que fazem com que ele consiga manipular a vida e fazer inúmeras criações, todas elas detendo a vida eterna. E a primeira criação dele sobrevive, e a primeira criação dele é a única que consegue se virar contra ele, e que quer acabar com ele. Eu tô dando um monte de spoilers, isso é inevitável, e aí se você não quiser spoilers, aí para esse vídeo, vai lá ler o livro e volta, porque não tem como eu falar sobre o que eu quero falar sem contar tudo, pelo menos do primeiro livro. Esse daqui tem full spoilers do primeiro livro. O que acontece com esse médico? Hoje ele é rico pra cacete, o criador do monstro. E ele foi aprimorando ao longo do tempo as suas criações, e a programação cerebral que ele consegue fazer ali é muito foda. Estamos falando de um livro de ficção. Como diz Red, que isso aqui é realidade, sentar na rua e ver carro passar. Isso daqui é uma história louca mesmo, louca. Mas eu gosto desses livros que falam EC, mas aí que mantém uma história fidedigna às regras daquele mundo que foi criado.
Características das criações desse doutor, do Victor. Primeiro, elas são imortais, elas não envelhecem. Segundo, elas são super fortes. Por mais bonitinha que seja a mulher, ela vai ter uma força descomunal. Eles têm Wolverine Factor. Então eles se regeneram muito rápido. Eles têm uma inteligência superior à dos humanos. É como se todo mundo pudesse ser o estrela do Gambito da Rainha, por serem todos muito inteligentes, por assimilar informação, processar informação e guardar informação muito facilmente. Ou seja, vocês estão entendendo aí que eles são tudo que a gente quer ser, né? Eles têm vigor, eles não se cansam facilmente. Então eles podem correr longas maratonas aí sem se cansar como a gente se cansa. Esse vigor ele é aplicado ao sexo. Então eles fazem sexo por prazer e transam muito, fazem surubas. Eles não têm restrições morais em relação ao sexo. Então quando eles querem, eles transam e se juntam lá e transam. No entanto, são estéreis, fazem sexo por prazer, mas não podem se reproduzir, não podem criar nada e eles não têm propósito. E aí, assim, você fala, cara, isso é exatamente tudo, absolutamente tudo que eu gostaria de ser na vida. Eu assisto Heroes pra isso, eu assisto X-Men pra isso, eu gosto de The Boys por isso. Talvez não, talvez. Eu acho que quem gosta de The Boys gosta por outros motivos que não superpoderes. Só que, assim, com grandes poderes vem grandes nerfs também, limitações e coisas ruins. E aí o que acontece? O Victor, ele cria esses monstros, vamos chamar de monstros, são pessoas lindas, todas elas muito bonitas. Gente que você vê na rua e você fala, não, pode ser verdade isso daí. Sim, é uma criação do Victor. E eles têm travas em sua natureza, em seus cérebros. Eles são incapazes de desobedecer o mestre. Ou seja, eles não têm livre-arbítrio. Quando o mestre manda que eles façam algo, eles vão fazer algo. Eles são incapazes de cometerem suicídio. E eles são incapazes de matar as criações do Victor. Ou seja, se eu sou criado e você foi criado também, não só eu não consigo me matar, como eu não consigo matar você. Porque isso é impedido mesmo. Por mais que eu queira, eu não consigo te matar sendo você uma criação do Victor. Eu consigo matar humanos normais. Eu não consigo matar outras criações. E eu sou incapaz de criação também. Além de estéreo, eu não posso criar outras criaturas. Eu não posso ter o meu próprio laboratório e sair criando vida. E aí você fala, cara, eu quero ver essa história, porque essa história ela deve ser fenomenal. O Victor, ele tem ele visionário do jeito que ele faz o que todo ser humano faz, inclusive eu faço. A gente fica em busca da sociedade perfeita. Nossa, a sociedade seria muito melhor se ao menos, né? Se ao menos. Então, se a gente fizesse isso, a sociedade seria melhor. Se a gente fizesse aquilo, a sociedade seria melhor. O Victor, ele idealiza a sociedade perfeita, onde todo mundo funciona perfeitamente bem. A produtividade das criações é imensamente maior do que a produtividade dos humanos convencionais. E é engraçado, porque tendo morado no Japão, a gente acha que o nosso problema é corrupção, mas o nosso problema de produtividade também é crônico. Uma hora trabalhada de um japonês produz mais de 5 vezes mais uma hora trabalhada de um brasileiro. Se não mais. Tamanha a organização, tamanha o planejamento, que quando eles entram na execução de um trabalho, eles são muito mais eficientes do que a gente. Então, dos nossos produtos, eles nunca serão competitivos em termos de qualidade, em termos de preço com quem tá fora. Isso fica muito evidenciado aí na crescente desvalorização do nosso câmbio. Você percebe que eles são muito mais eficientes, eles são muito focados e eles trabalham numa sociedade que funciona em perfeita harmonia dentre eles, dentre aquilo para qual eles foram criados. Só que o Victor ele vai além, ele estuda e às vezes ele cria vida sem corpos, por exemplo. Porque ele aprende a criar vida, você aprende a consciência. E aí a gente entra num paradoxo. Tem assim, uma discussão infinita de o que é a vida exatamente. A vida é o seu corpo, a vida é o seu espírito, existe alma. Se você conseguisse transferir a sua consciência, a vida é consciência, se você transferir a sua consciência para outro corpo ou para uma máquina, você vai continuar sendo um ser vivo. Isso é muito questionável. E nesse livro ele cria determinadas consciências em vidro mesmo. E aí a consciência não tem corpo, e deve ser horrível você ter consciência e você não ter corpo e não ter mobilidade, não poder fazer nada, e ainda assim ser consciente, subserviente e não poder se autodestruir, né? Imagina você estando num tubo de ensaio, num laboratório, e você não poder acabar com a sua própria vida, você tem que obedecer cegamente toda a instrução que te é dada, porque você não foi criado com um livre-arbítrio.
E aí você começa a ver os pontos negativos de uma vida eterna que vão contra tudo aquilo que a gente imagina, né, a princípio. Eu não sei porque a conversa de ontem ela descambou para esse assunto de eternidade aí. Mas perceba, todas essas criações elas têm uma coisa em comum. Elas têm uma vontade incontrolável de morte. Uma vontade incontrolável de morte. Inclusive tem um personagem muito marcante nessa história, que ele tem dentro da casa dele um quarto escuro, um quarto realmente sem iluminação nenhuma. E nesse quarto escuro você tem centenas de lâminas de barbear dessas. E depois de muita investigação, um cara que também era uma criação, ele interpreta tudo aquilo e ele descobre que que aquele escuro daquele quarto ele representava a morte e que cada lâmina daquela era uma tentativa de quebrar a restrição que ele tinha de acabar com a própria vida. Então todos os dias ele comprava uma lâmina, todos os dias ele tentava se matar e todos os dias ele deixava a lâmina, adicionava essa lâmina à coleção, de forma que ele tinha lá a quantidade de tentativas de suicídio que ele cometeu, todas elas fracassadas porque ele não conseguia ainda quebrar a programação feita nele. E isso faz a gente... esse livro ele é muito bom porque ele faz... claro, se você for uma pessoa reflexiva, né, e eu tenho esse defeito. Se você for uma pessoa reflexiva, você vai pensar muito a respeito do o que nos move. E a gente só tem anseio dessa vida, dessa imortalidade, dessa superforça, dessa regeneração, dessa inteligência, desse vigor sexual. Tudo isso está ligado a dois instintos básicos primitivos que a gente tem, que é de sobrevivência e de procriação. Nós somos resultado de dois grandes instintos. A gente precisa sobreviver e a gente precisa procriar. Para quê? Para perpetuar a nossa espécie na Terra. Por quê? Porque nós somos finitos. Então, o que seria de um ser humano se você tirasse dele o instinto de sobrevivência e o de procriação? O que restaria para ele? Se ele não fosse um animal inconsciente? Porque nós temos a consciência, e isso ao mesmo tempo que é maravilhoso, também é um grande fardo. É um grande fardo para a gente. Então, quando eu penso assim, me fala quais são os seus sonhos. Você quer comprar uma casa, você quer ter roupas legais, você quer ter um lugar legal para morar, e você quer comer bem. Isso é a tríplice da sobrevivência. Você precisa de comida, roupa e moradia, né, para sobreviver aí. E aí você fala, não, mas é porque eu quero aprender idiomas, ego. Eu quero viajar o mundo, ego. Eu quero, sei lá, comprar um carrão, ego. Eu quero jogar não sei que jogo, ego. E é tudo isso, é tudo vaidade. Por que a vaidade? Está no seu instinto de reprodução. Você investindo em você, você cresce. Você crescendo, você se torna um parceiro mais atraente. E aí o que você consegue? Você consegue transar. E se você der azar ou sorte, você consegue reproduzir. Então tem gente que vive tentando reproduzir e não consegue. Tem gente que vive tentando impedir que a reprodução aconteça e acontece. Mas como seres vivos nós temos essa necessidade de sobrevivência, de procriação, e aí a perpetuação da espécie, ela não envolve só colocar a criança no mundo, ela envolve fazer com que essa criança sobreviva com condições de se reproduzir também. E é por isso que a gente investe na educação dos nossos filhos. Porque se você não investir na educação, na formação dos nossos filhos, o nosso mundo está tão complexo que ele não sobreviveria, e se sobrevivesse, ele não sobreviveria bem ao ponto de conseguir se reproduzir com facilidade. Então, não basta só que o seu filho reproduza, você quer que ele reproduza com uma parceira legal, com um parceiro legal, porque para que você melhore ali o seu fio ao longo da história. Quando você tira isso do ser humano, quando ele... a gente vive com medo, e esse medo nos nutre, ele nos energiza. É o medo de faltar comida no mês que vem que faz com que a gente tenha ímpeto de assumir riscos e de investir e de sofrer. E todas essas coisas vão compondo a nossa humanidade. Então, se a gente quer que as coisas mudem, se a gente tem sonhos, se a gente quer crescer, se a gente quer melhorar, se a gente quer aprender, tudo isso está ligado a esses dois instintos básicos de sobrevivência e procriação. E aí, no tempo que te sobra, em que você não está restrito por esses dois instintos, aí o que tem? Tem o anseio de gozo. E aí, assim, eu não estou falando de sexo, mas talvez se esteja. Usufruto de alguma coisa. Você quer prazer, mas esse prazer ele também está muito ligado aos seus outros instintos mais básicos. Mas na grande parte das vezes você é limitado por eles, e os maiores prazeres da vida eles estão restritos a esses dois instintos.
Então, o que acontece se, de repente, eu transformo você numa criatura imortal e você sai de casa todos os dias tendo certeza absoluta de que ninguém vai te matar? Você sai de casa todos os dias convicto de que você não vai pegar coronga, e não só você não vai pegar coronga, como você não vai ficar doente. Não só você não vai ficar doente, como você também não vai envelhecer. E você não só tem força, mas você tem uma força que não é perene, que não se esvaiece. Então por que a gente quer trabalhar cada vez mais? Porque a gente sabe que um dia a gente vai ficar velho. E porque a gente sabe que a gente vai ficar velho, é que a gente quer território, a gente quer poder, a gente quer influência, a gente quer construir uma velhice pra gente onde a gente não passe perrengue. E esses são outros grandes dois motores da vida. Mas e se você soubesse e tivesse certeza absoluta de que você não tem como morrer de fome, de inanição, e você não tem como morrer através de nenhuma outra forma. Eu estou esticando essa premissa porque você começa a perceber que o não ter alguma coisa é o que mais nos motiva. E ele está intrinsecamente ligado a esse sentimento que eu falei no vídeo anterior de missing out. Porque a gente sempre acha que alguém está se divertindo mais do que a gente. Porque se alguém estiver aprendendo alguma coisa que a gente não sabe, talvez ela consiga parceiros para reprodução que a gente não tem acesso. Então, o crescimento, o territorialismo, e esse territorialismo está cada vez mais difícil no mundo sem fronteiras, em que o conhecimento é ilimitado e você não tem condições de absorver todo ele, vai te dando um sentimento de missing out, porque de repente você tromba uma pessoa que tem uma paixão na vida que você nunca ouviu falar, e aí você não se qualifica para ela. E isso é desesperador. Só que aí você coloca uma pessoa que aprende muito rápido, absorve toneladas de informação de uma maneira que você jamais conseguiria, e ela não tem aquela frustraçãozinha de a vida inteira ter tentado aprender inglês e não ter conseguido, mas aí ela é muito boa em dança. Ela não sabe dançar, mas ela canta bem e ela tem habilidades na cozinha. E aí você não tem um monte de coisas que um monte de gente tem, mas por outro lado você tem uma coisa que você faz bem e que você pode encantar pessoas porque você faz aquilo. Isso é ego, é a sua posição social, isso é reprodução, isso é o instinto de reprodução agindo em você. E aí, se de repente você tira as preocupações com os dois instintos, você sabe que você não vai morrer, você sabe que você não vai se reproduzir, e você sabe que você não vai criar nada, e principalmente você sabe que você não pode desobedecer o seu mestre. Então, se ele decidiu que você vai ser um funcionário público, se ele decidiu que você vai ser um operário, se ele decidiu que você vai ser um segurança, você vai ser aquilo pro resto da sua vida. Assim, um mundo sem humanos normais, que é o objetivo final do Victor, você não precisa de um segurança. Por quê? Porque ninguém vai desobedecer. Mas enquanto houverem humanos, você vai precisar de seguranças e você vai precisar de máquinas de extermínio também. Ele faz cópias fidedignas de pessoas de grande poder, uma coisa que beira o reptilianismo. Ele faz criações que são cópias melhoradas de celebridades, de políticos, mata a pessoa e substitui, e aí essa pessoa ela começa a operar dentro da sociedade de acordo com os interesses do Victor, com o intuito de fazer uma sociedade que ele busca, que ele almeja. Imagina, se você foi criado para substituir um prefeito, ou um governador, ou um político, e você exerce determinado papel, e você não pode fazer outra coisa que não seja aquilo que foi determinado a você, você perde outra coisa com a qual a felicidade até poderia ser possível. Se você tivesse livre-arbítrio na sua eternidade, talvez ainda você conseguisse tolerar a sua eternidade. A eternidade é complicada porque, assim, se você interage com humanos, eles vão morrer e você vai ficar, e não tem por que você interagir com eles. E se você interage com outros seres eternos, eles estarão aí para sempre e você não tem pressa de falar com eles. Logo, você perde o propósito de interações. Enquanto que a gente tem anseio de conhecer pessoas para a nossa própria segurança. Então, você quer conhecer pessoas para quê? Para melhorar o seu repertório, para ter experiências de convívio com a pessoa, para saber se você não está perdendo alguma coisa que é muito importante para a sua sobrevivência dentro da sociedade, e para conseguir apoio, porque através de uma amizade você consegue apoio para sobreviver nesse mundo do jeito que ele é. Então, se você é imortal, você não envelhece, você não precisa desse apoio, você já tem o seu lugar garantido, a interação em si, ela deixa de ter propósito. Porque a gente conversa para se informar. Eu tenho preguiça de ler o Pet Notes. O que eu faço? Eu converso com vocês que me contam o que aconteceu. Se eu tenho potencial de absorver toneladas de informação e tem um julgamento muito sábio sobre eles, não tem por que eu conversar com vocês sobre informação se eu posso ir e fazer download da fonte.
E não vai sobrar questionamento, não vai sobrar aquela dúvida, não vai ter pergunta do tipo, o que eu faço com esse anel aqui? Para que serve esse elmo? Essas perguntas elas não existirão numa sociedade assim, porque as pessoas elas serão todas autossuficientes. Logo, a interação delas não se justifica, e é por isso que as pessoas elas não conversam. Por quê? Porque não existe assunto para ser tratado, não existe conversa para ser feita, não existe algo que justifique a necessidade de interação das pessoas. Então, quando elas se encontram, elas fazem o quê? Elas transam. Só que aí a gente entra num outro ponto do sexo. E o que o sexo é para nós? O sexo é o gozo? O sexo é o orgasmo? Não, o sexo ele é muito mais do que isso. As pessoas elas não transam para gozar, porque isso elas conseguem fazer sozinhas, aliás. O sexo ele é poder, ele é manipulação, ele é conquista, ele é controle de território. O sexo é negociação, é subjugação. Por isso que os fetiches sexuais eles descambam para os lugares mais inimagináveis. Por quê? Porque não é o ato em si, sim aquilo que aquilo representa dentro da cabeça da pessoa. Então, geralmente, se você é o cara... Por trás de todo cara que tenta pegar todas, existe alguém com um vazio muito grande. Que tentando se provar. E ele não está tentando provar o valor para a mulher, ele está tentando provar o valor para ele mesmo, o que é muito mais difícil, porque para a mulher ele consegue, para ele não. Manjo muito bem disso. Quando você olha para o comportamento sexual do ser humano, o comportamento dele diz muito a respeito desses dois instintos. Logo, o sexo carnal, quer dizer, todo sexo é carnal, caralho. O sexo de pessoas que tem um vigor absurdo, incansável, e que é só pelo prazer, ele seria uma coisa absurdamente impessoal. Ele seria uma coisa absurdamente impessoal. E sem ter o propósito. A gente transa morrendo de medo de engravidar. Mas ainda assim faz com que aquele ato ele tenha um propósito e ativa todos os nossos instintos que nos dão prazer. Se você é privado do resultado da interação sexual, porque o seu lugar na sociedade ele já é estabelecido, porque todo mundo transa com absolutamente todo mundo, pelo menos dessa nova raça, todo mundo transa com absolutamente todo mundo, então não existe aquela hierarquia de quem é mais adequado e quem seduz mais, e de quem pode mais, e de quem é melhor e quem é mais adaptável, não existe isso. Logo você esvazia completamente o prazer ali envolvido na coisa. E a sua vida ela fica com menos propósito ainda. Logo, quando você tira o livre-arbítrio dessas pessoas que não podem desobedecer ao mestre, que não envelhecem, que não se cansam, e que estão com funções programadas, as quais elas não podem desobedecer, sobra uma coisa para elas quererem na vida, que é deixarem de existir. E aí, esse primeiro livro ele é muito bom em mostrar. Depois estraga, tá? Não leiam a história toda não, porque ela é muito ruim. Eu fiquei revoltado. Leiam se quiserem, tomara que vocês gostem. Aqui foi a minha expectativa era tão grande que a frustração ela foi 10 vezes maior com o rumo que a história tomou. Mas até o primeiro volume, quando você vê claramente o quanto a vida sem propósito e sem esses dois instintos, ela não se justifica. Isso mata um pouco premissas de Nanatsu no Taizai, por exemplo, onde você olha para a imortalidade e você fala, uau, você olha para o Twilight lá e você fala, cara, como eu queria. E assim, parece legal, mas é legal porque a gente não tem, e a imortalidade em si ela não resolveria o lado da parte que te falta. Essas criaturas, elas não podem... Como se não bastasse, elas não podem desobedecer. Esse cara, ele é tão doente, o Victor, ele é tão doente, que ele cria algumas mulheres e elas são versões atualizadas da mesma mulher perfeita que ele idealiza. É legal, porque chega lá pela 6ª versão, ela nasce, e aí ela sai do tubo lá já adulta, e aí ele pergunta, você sabe quem você é? Sei. Você sabe pra que você existe? Sei. E é um sei meio assim, tipo, acabei de sair do tubo, acabei de saber quem eu sou, e eu sei que a minha existência, ela só se justifica com um propósito, que é dar prazer sexual pro meu mestre. E ela vem com essa gana, ela vem com essa necessidade de satisfazer. Logo, ela é uma escrava, ela não tem livre-arbítrio e ela vem com um anseio enorme por aprovação, que é meio que a tara dele. Ela vem com um anseio enorme por aprovação, então ela precisa satisfazer. E essa satisfação ela vai se dar por subjugação, por violência, por uma série de coisas.
e aí você sabe que você será eternamente aquilo até que você desagrade ou até que o seu mestre descubra que na verdade tá bom, mas pode melhorar. Então você sabe que você não vai ser tão eterna assim, porque você só vai durar até que a sétima seja criada, e aí você deixe de existir ou seja banida para uma existência completamente sem propósito. E aí como seria a sua vida se você fosse programada para dar prazer sexual para um homem que não te quer mais? E você precisasse, por programação do seu cérebro, satisfazer essa pessoa e essa pessoa te privasse da presença dela. Esse livro ele dá combustível para que você reflita uma série de coisas de por que é que a gente se apaixona e o que é que representa a paixão que a gente sente pelo outro e por que a gente projeta no outro uma coisa que diz respeito muito mais ao nosso ego e à nossa necessidade de ter propósito, de ter representação, de ter importância do que a outra pessoa em si propriamente dita. E é uma coisa fenomenal. E no final das contas, qual é o maior desejo de um imortal se ele for privado de livre-arbítrio? Pela 20ª vez eu estou falando isso daqui. É a morte, é querer deixar de existir. É querer deixar de existir. E aí isso descambou para uma outra direção que eu ainda não consigo falar com vocês porque é pesada demais e eu preciso medir muito as palavras. Recentemente eu tive noção do quanto os meus vídeos com pouquíssima visualização, eles podem ter um impacto enorme na vida de outras pessoas. Eu acho isso engraçado. Que um vídeo com muitas visualizações, eles podem não impactar em nada, e de repente eu estou fazendo um vídeo aqui que está sendo visto por 50 pessoas, e que talvez tenha... isso desencadeie coisas muito grandes, e pensar sobre a responsabilidade de tudo isso é uma coisa assustadora. Uma coisa assustadora. Lembrem-se, no fim das contas, eu estou compartilhando com vocês a visão que eu tive de determinadas experiências de leituras, e se eu quero alguma coisa, é incentivar vocês a fazerem as leituras de vocês a respeito do mundo em que vocês vivem, caso, claro, vocês tenham esse interesse. Vamos tentar falar sobre suicídio em vídeos posteriores? Não sei. Não sei se eu estou pronto para fazer isso. Mas pelo menos eu quero que vocês entendam que você pode encontrar propósito sem ter nenhuma dessas coisas aqui. Porque, afinal de contas, imagino, eu quero me colocar no lugar de você, jovem gafanhoto, que está tentando entender como o mundo funciona, e até hoje você, rapaz, só viu sagas de herói, e você, menina, só viu romances. Então vamos supor que você, menina azarada, tenha tido o infortúnio, o azar da sua família pegar a Disney Plus para você, e que você tivesse crescido assistindo todos os filmes da Disney, não dessa última década, porque agora a Disney está tentando reparar as merdas que ela fez. Mas vamos supor que você tivesse crescido assistindo a Disney Plus só da história daquelas princesas, daquelas plebeias que esperam o seu príncipe. E vamos supor que você tivesse internalizado em você que a sua vida é sobre esperar a pessoa certa para ser feliz com ela e para satisfazê-la. Vamos supor que você, rapaz, está esperando o seu momento em que você vai brilhar, porque a sua vida inteira foi de seguir sagas de herói, de pessoas que são incríveis, extraordinárias, pessoas que são fantásticas e que mudam o mundo. E aí você olha todos os dias no espelho e se sente um bosta porque você não está impactando o mundo e porque você não está conseguindo a admiração de todo o planeta. E aí você não percebe que em toda saga de herói onde você tem um cara que se destaca, você tem todas as outras pessoas banais, mas que participaram do projeto final. Sem elas, essa pessoa ela não seria revolucionária, porque ela não teria uma massa para liderar. E os movimentos aconteceram porque você teve toda uma massa liderada. É por isso que eu gosto de histórias como O Senhor dos Anéis, porque a pessoa mais fraca é aquela que mais consegue fazer um amálgama ali do sentimento e da necessidade de todas as pessoas, e ela consegue mobilização, e essa mobilização social é que supera qualquer superpoder que uma pessoa possa ter. Então quando você faz um Superman de The Boys ali, aquele Capitão Pátria, né? Quando você faz um personagem daquele, você percebe que superpoderes corrompem e que a falta de poderes, quem é que se destaca naquela história ali? É um humano normal que não tem poderes nenhum, mas que começa a juntar em torno dele pessoas que veem que aquele negócio está errado e que precisa ser combatido.
quando você passa a sua vida inteira buscando o princípio encantado e quando você passa a sua vida inteira buscando os superpoderes, porque tudo que você queria era ser imortal, era não envelhecer, era ter mais vigor, era poder transar mais, era poder fazer outras coisas. Quando você passa a sua vida inteira buscando superpoderes, você não percebe o quanto essa vida banal, ela te enche de possibilidades de não ter todo o planeta, mas de ter o seu espaço, dentro do qual você reina, porque você colocou as coisas que te fazem feliz. E você tem dois instintos que te ajudam muito nisso. Algumas pessoas doentes, elas são privadas do instinto de sobrevivência, e elas querem se matar, isso é uma coisa terrível. Mas se você vem com esses dois instintos de sobrevivência e de procriação, você pode criar para você um universo onde você tem tudo aquilo que satisfaz esses dois instintos e que te dá uma vida com momentos de alegria, com momentos de felicidade. E aí quando você analisa a sua vida de fora, você fala, cara, eu tenho uma vida em que me falta muita coisa, porque para todos os seres humanos falta, porque todos eles têm uma essencial. Mas no geral, no apanhado geral, quando eu olho para a minha vida e eu vejo os elementos que a compõem, eu me satisfaço muito por isso. E aí saiba que se você não é um filho da puta, se você está conseguindo pagar os seus boletos e se você está conseguindo criar vínculos com pessoas por ser quem você é, você já está muito acima da média. Você já está muito acima da média. E isso já é extraordinário. Então não se deixe iludir achando que você precisa desses superpoderes, porque você já pode ser foda e pode estar desperdiçando seu tempo se martirizando com uma autoestima muito baixa, sem se dar conta de que você já tem tudo aquilo que você precisa. Reflita sobre isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Meu char tá parado faz um tempão. Por hora é isso. Grande abraço, gente.